pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu fazer aqui um comunicado. Sempre possível um comunicado ou um aviso paroquial. E recebi uma mensagem, que aliás foi postada em algum lugar, mas essa pessoa copiou a mensagem e enviou-me, porque, não sei se ela sabe ou não, eu sou um dos administradores do Quintal da Galécia. E a pessoa, eu não vou falar o nome da pessoa, até mesmo por ser antiético, ela coloca assim: o chamado Quintal da Galécia não são mais que trolls antigalegos. O melhor é passar deles e denunciar a sua condição. Bom, em primeiro lugar, eu não sei se vocês observaram, mas os administradores do Quintal da Galécia nunca tiveram vergonha em mostrar o rosto. Uma pessoa ou pessoas que nunca mostram um rosto ou se ocultam com nomes falsos ou têm algum motivo para não mostrar o seu rosto, tem algum problema com a verdade ou algo escuso se passa por aí. Mas eu não quero entrar em detalhes sobre isso. Eu não estou aqui para falar da pessoa, mas para dizer que nós somos trolls, anti-galegos. Você tem que ser mais objetivo. Em que sentido somos trolls anti-galegos? Qual é o motivo que faz com que nos tornamos anti-galegos? Somos anti-galegos em que sentido? Por causa de uma preferência ideológica, esquerda ou direita? Porque não apoiamos um determinado partido? É apoiar meias-verdades de políticas ambientais? Seria isso? Ser anti-galego seria não apoiar um discurso ambiental falso ou de meia-verdade que coloca apenas uma das empresas no jogo como poluidora, quando existe uma outra empresa também que polui? Será que é isso? O discurso anti-galego seria o quê? Numa questão étnica, linguística, racial, religiosa, algum tipo de intolerância específica? O discurso anti-galego seria o quê? Pela divergência de pensamento, pela divergência de opinião? Ora bem, ser republicano, ser democrata, não seria isso? A divergência, o discurso de opinião? Eu não sou monarquista, a não ser que você apoie 100% alguma ditadura onde só há um tipo de opinião. Mas então defina bem o que é isso. O que é ser anti-galego, para a gente entender melhor a conversa, né? Porque parece assim, sabe, uma conversa para boi dormir, porque a gente não entende muito bem esse tipo de codificação. Então, quando você vai denunciar em cima de que fato? E, ultimamente, a única coisa que a gente percebeu foi uma divergência de opinião historiográfica. E qual o problema disso? Eu posso aceitar uma opinião historiográfica que é aceita por vários países. Eu também poderia aceitar uma opinião historiográfica que é aceita por alguns países. E eu também poderia aceitar uma opinião historiográfica que é aceita por apenas um pedaço de um país. Mas assim, para a gente não ser realmente tão injusto, eu fiz aqui uma filtragem pelo Google a respeito de um tema que está sendo muito debatido, que é a formação dos reinos ibéricos e como que a historiografia brasileira e portuguesa enxergam tudo isso. E de uma forma geral, o pensamento que elas traduzem da historiografia é muito alinhado à historiografia espanhola. E vocês poderão navegar por várias páginas de reinos ibéricos e a história vai ser sempre a mesma, tá? A formação desses reinos ibéricos, que começa com Astúrias, e que em algum momento Portugal vai se separar de um reino chamado Leão. Inclusive, um canal português, ele faz também essa referência dos reinos cristãos, né? Então, também constrói essa narrativa baseado numa historiografia que é convencionada. Pronto. E qual é a culpa nossa nisso tudo? Então, vocês também deverão denunciar todas as páginas que estão hoje na internet como trolls. Deve ser isso que vocês deveriam fazer, então, né? Então, de uma maneira geral, assim, a própria historiografia ela vai falar o surgimento de um suposto reino chamado Astúrias, outro Leão, outro Galícia. Isso é a historiografia que convencionou, sim. Isto é a historiografia que foi convencionada. Bom, eu vou deixar aqui por fim só a capa
realmente de uma publicação que tem como título Reorganização Política Nortenha ao Processo de Formação do Reino das Astúrias. Tá? Isso é uma publicação de uma tese, não sei se é de mestrado ou doutorado, de alguém aqui no Brasil, numa universidade federal. Mas o que acontece? Se vocês procurarem em várias e várias teses de doutoramento, de mestrado, etc., aqui no Brasil, se vocês forem procurar qualquer coisa relacionada a material didático, material escolar, material universitário, o que se ensina nas escolas é isso. Não há um estudo crítico em relação a tudo isso. Não há uma divergência. E, por certo, o Quintal da Galécia não comunga essa ideia dessa formação com base nessa linha de raciocínio cacheliana, que é uma ideia que Portugal e Brasil copiam. Muito pelo contrário, a gente tem uma ideia um pouco diferente, né, de um território chamado Galécia. É isso que nós temos como divergência. Agora, se a divergência passa realmente por outras questões de falta de léxico, falta de palavras que possam agregar ao seu vocabulário, aí já são outras questões. E se nós temos divergência em relação à terminologia de um espaço territorial amplo que tem um nome original e o que seria hoje um país, uma nação ou um estado com autonomia, mas não com soberania, que tem um nome específico que não tem nada a ver com esse espaço territorial amplo, afinal de contas os asturianos nunca foram galegos e os leoneses nunca foram galegos, é um entendimento nosso, mas não precisa ser o seu, e nem por causa disso eu preciso ser taxado de troll, nem muito menos todos os professores, os mestres de todas as universidades do Brasil. Então, se você tiver coragem realmente de denunciar, seja homem e denuncie todas as universidades brasileiras e não faça crítica apenas a um grupo de pequenas pessoas. Segundo lugar, seja homem e mostre a face, porque é muito fácil se ocultar a vida toda no Facebook, por nomes falsos ou se esconder em máscaras. Nós não nos escondemos em máscaras, nós mostramos o rosto. Valeu?